No século IV, um pregador chamado Ário começou a pregar uma doutrina antitrinitária, isto é, contra a Santíssima Trindade, onde afirmava que Jesus não era Deus, ou seja, ele não tinha a mesma substância do Pai. Ário afirmava que Jesus era apenas um ser que fora criado por Deus para que fosse um instrumento de toda a criação. Ele ainda ensinava aos seus discípulos e seguidores que a divindade era superior à matéria e, em hipótese alguma, poderia entrar em contato com ela. Devido a isso, Cristo não possuía a mesma essência do Pai, segundo ensinava Ário. Ele estava abaixo, ou seja, em uma posição completamente inferior a Deus. Ário ainda sustentava que ninguém poderia revelar a Deus, uma vez que ele, o Senhor, era um grande mistério, ou seja, oculto em si mesmo. Entretanto, as ideias de Ário foram condenadas no Concílio de Nicéia, no século IV, em 325, no Império Romano. Frente às afirmativas de Ário de seus discípulos e seguidores, vale refutarmos suas afirmações e ver o que a Bíblia fala a respeito delas. Para isso, façamos comparações dos textos bíblicos e vejamos o que eles nos mostram. Ário dizia que Jesus era apenas um instrumento da criação. A palavra, porém, afirma o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Ário dizia que Jesus não tinha a mesma essência do Pai. João, o apóstolo, escreveu que o próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Isto está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Ário disse que Jesus era apenas um ser superior que foi criado por Deus, mas, no entanto, a palavra de Deus afirma o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Ário sustentava que ninguém poderia revelar o Pai, porém, a palavra de Deus registra que Jesus, o próprio Jesus, afirmou o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 27. Para concluirmos essa pequena investigação, cabe pontuarmos os argumentos que sustentam que Jesus é Deus. Vamos lá. Ele aceitava ser adorado. Mateus capítulo 28, versículo 9, afirma isso. Só Deus poderia ser adorado, conforme Mateus capítulo 4, versículo 10. Jesus perdoava pecado de todas as pessoas que tinham pecado contra Deus, conforme Marcos capítulo 2, do verso 5 ao 7. Ele afirmou ser o Eu Sou. Os judeus nem pronunciavam esse nome, por conta do temor e respeito com o nome de Deus. Jesus não só pronunciou, como afirmou ser o Eu Sou, conforme João, capítulo 8, versículo 28. Para concluir, quando Jesus ele se manifestou aos seus discípulos e apareceu a Tomé, depois que comprovou que era o Mestre, disse: Senhor meu e Deus meu, conforme registrado em João, capítulo 20, versículo 28. Desde o momento em que Cristo foi enviado pelo Pai, até o momento em que foi elevado em glória aos céus, incontáveis acontecimentos mostraram que o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. A Trindade é como o próprio Deus, ou seja, profunda e compreensível em certos momentos, porém, em outros, ela está além da nossa finita e limitada percepção. João, o apóstolo, escreveu com o propósito de combater as heresias daqueles que não admitiam a natureza divina do Filho, as seguintes palavras: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
1 João capítulo 5 versículo 20.